tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história e nessa nossa aula de história nós falaremos sobre a Revolução Industrial. Nós vamos fazer um panorama sobre a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. Vamos traçar alguns pontos aqui, como que se forma então essa nova classe trabalhadora chamada de operários e alguns movimentos que eles vai ser proporcionados por eles. Nessa nossa aula então, né, assim como nessas outras aulas que nós estamos fazendo aqui, nós vamos utilizar um slide. Para utilizar esse slide, então, eu vou colocar ele aqui no computador e vocês vão acompanhar junto comigo, então. Vamos lá. Pronto. Aqui, então, nós já estamos com o slide aberto. Deixa eu abrir aqui para a gente. Pronto. Revolução Industrial. A gente falar de Revolução Industrial é algo que é muito prático, é muito presente para nós quando fala de Revolução Industrial, porque é algo que nós vivemos todos os dias, de inovações, do crescimento, não só da questão da tecnologia, mas de novos meios de comunicação, da parte bélica, novas máquinas. Hoje em dia nós temos a robótica. Então, é um processo contínuo e que vai além, né? Vai muito além de tudo aquilo que nós imaginamos até hoje, né? Porque quem sabe o que nós poderemos fazer ainda, né? Com essa proporção, com esse crescimento que nós temos da indústria. Nós temos, então, como definição que a revolução é um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais que é caracterizada pela substituição da energia física pela mecânica, ou seja, de algo da manufatura pelo processo, então, de máquinas. Da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Nós entendemos, historicamente, que o processo para a criação de máquinas, né, ele também não vem do nada. Nada na história, nada que nós vamos estudar da humanidade surge do nada. Sempre tem um motivo que é muito plausível para que isso aconteça. Nós vamos ver na lógica da Revolução Industrial que nós já falamos até a terceira, mas já há discussões sobre uma possível quarta Revolução Industrial na atualidade. Mas nós ainda, na história, não trabalhamos com relação a esse viés ainda. Então, o que nós temos que perceber é o seguinte, que o artesanato ele então está relacionado ao trabalho individual, é esse primeiro meio de produção. O que vai ligar o artesanato à manufatura, então, vão ser as ferramentas manuais, aquilo que vai agilizar a produção do artesanato. Agilizou a produção do artesanato, vai vir a manufatura. Da manufatura e a divisão dos trabalhadores em setores, em áreas, vai vir, então, essa produção industrial, que logo após vai vir as máquinas e permanecer. A gente entender, então, as causas que vão proporcionar, então, a Revolução Industrial, essa questão é a ascensão da burguesia, é a revolução comercial que vai acontecer desde o século XV ao século XVII, em que os burgueses vão estar ali no ápice, os ideais liberais, os ideais econômicos do iluminismo, né, do Adam Smith, propriamente dito, quando ele vai trazer a ideia do livre comércio, da não intervenção do Estado na economia. Vão ser descobertos novos continentes como o Novo Mundo, Portugal vai descobrir o caminho das Índias, vai ter a formação desse mercado mundial através do mercantilismo, o incremento do comércio, vai ter essa acumulação primitiva de capital, que é a entrada de produtos de riqueza de vários pontos do planeta na Europa, ou seja, os burgueses, essa acumulação primitiva está muito ligada à ascensão da burguesia. E para a gente falar da primeira Revolução Industrial, nós temos que entender que uma das maiores invenções desse período, sem dúvida, são as máquinas a vapor. As máquinas a vapor, elas vão então gerenciar esse primeiro processo industrial, esse crescimento e essa efervescência de produção durante a Europa, e o tear mecânico também, né? E a máquina de fiar, porque a primeira Revolução Industrial está ligada mais à indústria de tecidos, onde vai proporcionar então esse aumento de produção. E o que proporciona, então, a Inglaterra ter esse primeiro panorama da Revolução Industrial e ocorrer na Inglaterra? Por que a Inglaterra foi o primeiro país, o pioneiro? Primeiro, por causa dos capitais acumulados, das colônias, né, da colônia aqui no Novo Mundo, das colônias inglesas aqui na América do Norte, do acúmulo de capitais durante a fase do capitalismo comercial, que veio com as grandes navegações, dessa posição geográfica privilegiada que permitia a ele, né, tanto a questão
das embarcações de comercializar com outras nações, quanto a locomoção e a estabilidade política e econômica que já havia. Revolução Industrial, quando nós falamos de estabilidade política, nós temos que entender que nesse período já havia o que nós chamamos de monarquias parlamentares. Isso vai ocorrer devido à Revolução Gloriosa que ocorreu na Inglaterra, onde, dentro da Bill of Rights, foi instituído que o rei então obedeceria ao parlamento, trouxe estabilidade política para a Inglaterra. O aumento e o enriquecimento da Inglaterra veio com os atos de navegação da Revolução Puritana, de Oliver Cromwell, que nós já falamos em outras aulas. Eles vão ter matéria-prima disponível, que são as reservas de ferro, de carvão, a produção de lã, que vai proporcionar então essa indústria têxtil. Vai ter o mercado consumidor, que é tanto das colônias quanto dos países europeus e dos assalariados, que vai ser essa nova perspectiva de trabalhadores agora, né? Fora, tirando o escravismo, a nova perspectiva de trabalho, agora são trabalhadores assalariados. Vai ter então um crescimento populacional que vai provocar então o que nós chamamos de êxodo rural, que essas pessoas vão sair do campo e vão vir para as cidades para ter os empregos dele. Aqui nós falamos já um pouco sobre isso, da burguesia no poder, né, com o parlamento, monarquia parlamentar, a vinda da Revolução Gloriosa, essa ética protestante que estimulava o lucro, principalmente dos calvinistas, dessa lógica puritana, dessa lógica presbiteriana, da lógica calvinista, da doutrina calvinista, da reforma protestante. A marinha mercante, também com os atos de navegação de Oliver Cromwell, eu já falei sobre isso. A disponibilidade de mão de obra e o controle capitalismo do campo, que é essa questão dos cercamentos, cercar os campos para maior produção, voltado para as indústrias, né? Não só para o comércio e para a subsistência. Aqui é uma referência, né, às máquinas que eram criadas, a como que as pessoas viam isso também, e as transformações na sociedade, então. Nós vamos ver que vai surgir, dentro da lógica industrial, vai surgir, então, o que nós chamamos dos proletários. Os proletários, os empresários, né, os burgueses passam a ser chamados de empresários, e os proletários são as pessoas que trabalhavam, então, nessas indústrias. Isso vai vir devido a esses meios de produção que precisava, dessa organização agora dentro da indústria, que é uma nova lógica de trabalho. Então, a força de trabalho, então, ela seria remunerada por um salário. É o assalariado, que eu comentei com vocês que vai substituir a questão do escravismo. Vai acontecer a questão da exploração do trabalhador, até porque a lógica do lucro, segundo uma perspectiva de Karl Marx, a mais-valia, né, o lucro, vai ser cada vez mais esses empresários vão querer mais lucro e o trabalhador cada vez mais vai receber menos. Então, esses trabalhadores irão trabalhar em cargas horárias muito grandes, de 15 a 16 horas por dia, a insalubridade, eles vão trabalhar dentro de uma lógica também de baixos salários, em que a esposa, os filhos vão ter que trabalhar para dar conta, e vão ser criadas esses bairros industriais ao redor das indústrias, até para que a locomoção seja facilitada também. Os proletários, então, eles vão ser destituídos da posse dos meios de produção, dos instrumentos de trabalho, ou seja, eles não têm direitos trabalhistas, eles não vão ter férias, 13º, eles não têm descanso semanal. Vai acontecer a exploração do trabalho feminino e infantil, como eu falei com vocês, os baixos salários. Essa é a nova lógica trabalhista, até pela questão da adaptação que há. É claro que alguma referência disso com relação aos dias atuais é porque é um processo, né? E o processo da luta dos trabalhadores, as greves que serão feitas, o estímulo à união dos trabalhadores, a formação dos sindicatos, todas vão vir posterior a esse período aqui que nós estamos vendo. Então, essas péssimas condições de trabalho também se referiam à moradia, da falta de segurança, da higiene das instalações adequadas ao trabalho, que é a insalubridade. As habitações elas eram cortiços ou favelas em que não havia higiene, né, saneamento básico, e que vai ser muito prejudicial para esses trabalhadores, mas sendo que, de fato, nessa época eles então precisavam trabalhar. Eu comentei com vocês que a gente tem que entender o processo, então, que vai proporcionar com que aconteça a Revolução Industrial. E o processo, então, começa com o artesanato. O artesanato, uma dica que eu dou para vocês entenderem artesanato, pensa no tricô, pensa em algo manual, algo de garagem, algo que seja feito de forma mais demorada e mais detalhada, né?
Então, ele vai executar, o artesanato, ele executa o trabalhador, ele vai fazer todas as fases do processo para que o produto fique pronto. E, normalmente, esse produto também, ele não era disponível em grandes quantidades. Quando vem a parte manufatureira, vai acontecer, então, o que nós chamamos dessa divisão, dessa fase, é a introdução da divisão do trabalho. Ou seja, o trabalhador já não faz tudo mais, não é uma lógica artesanal, agora é manufatureira, porque as oficinas agora elas vão passar a ter mais pessoas trabalhando e vão ter ferramentas para isso, algo que vai proporcionar uma produção maior. Assim que passa a questão manufatureira, que vai ter uma representação desses trabalhadores, vai vir então essa parte mecanizada. Então, a maquinofatura vai ser fruto desse avanço técnico que vai permitir, então, o aperfeiçoamento da produção e a queda dos custos. Vou reduzir os custos, eu vou ter máquinas que vão fazer esse serviço, eu vou ter trabalhadores que vão receber, obviamente, menos, e os empresários que vão receber mais, vão aumentar o lucro deles. O que vai promover o que é chamado, dentro também de uma perspectiva marxista, a alienação dos trabalhadores, porque agora o trabalhador não precisa saber mais de todo o processo, ele precisa saber só da área que ele vai mexer. Então, por ele não saber, ele vai receber bem menos, ele não precisa entender todo o processo. E a gente percebe, então, que a primeira revolução industrial, que vai ocorrer desde 1760 a 1860, vai ter como pioneiro a Inglaterra, mas vai se espalhar também pela França e pela Bélgica, onde vai ser utilizado o ferro, o carvão, que era essa fonte de energia, que até hoje é uma das principais fontes de energia, né, mundial, e o vapor, e onde vai criar as máquinas a vapor que eu comentei com você. A referência capitalista dela é o capitalismo liberal e industrial. Quando a partir de 1860 a 1914, nós vamos ter outros produtos e novas perspectivas industriais que vai se referir ao aço, ao petróleo e à eletricidade, que vai vir na Alemanha, na Itália, na Rússia, nos Estados Unidos, no Japão, tanto também nos países que já vinham acontecendo, como a Inglaterra, a França, a Bélgica, e vai se referir ao capitalismo financeiro e monopolista. Essa é uma lógica de revoluções. E nós vimos, então, que devido a essa industrialização inglesa, né, o pioneirismo, então outros países eles vão se industrializar também, e algo que havia na Inglaterra que possibilitava isso era o carvão, o ferro, os minerais, o algodão, a lã. Eles vão inventar a máquina a vapor, a locomotiva, e vai impulsionar todos os outros países nessa mesma lógica. Quando nós referimos, então, né, eu citei para vocês a questão dessa industrialização inglesa que vai expandir, nós vamos ver que o caminho para a segunda revolução industrial, então, é a utilização, é o aço, o petróleo e a eletricidade, para que movimente uma nova lógica que não seja a vapor. Vai deixar algo mais dinâmico, vai proporcionar uma maior produção também na indústria automobilística, onde vão surgir as produções em série, que vai estar detalhado dentro de uma lógica do Fordismo e do Taylorismo. Aqui nós vamos ver, então, a produção então, desses automóveis dentro, né, o inventor alemão que vai inventar o banco traseiro do primeiro veículo movido a gasolina. Aí nós vamos entender essa questão do petróleo aqui também. E a gente vai perceber que quando se chega na terceira fase, que já é a questão da terceira revolução industrial, nós estamos falando já da tecnologia, nós já estamos falando, então, dessa microeletrônica, da robótica sendo já impregnada dentro da revolução, e algo que nós vivemos nos dias atuais, né? Com a biotecnologia, com a química fina, e todo esse processo mecanizado, que permanece só em crescimento e em evolução. A consequência desse processo é a consolidação do sistema capitalista e do poder da burguesia, o desenvolvimento tecnológico que cada vez vai só se aprimorando, e o desenvolvimento desses meios de transporte, como nós vimos, né? Nós vamos ver que desde lá da primeira com o telégrafo, hoje em dia nós estamos falando de aparelhos smartphone. Nós vimos também que desde os primeiros barcos a vapor, hoje em dia nós já temos cruzeiros, nós já temos tantas outras embarcações de portos maiores. Vamos ver o desenvolvimento do transporte aéreo também, e entre outros fatores.
Vai acontecer, então, a divisão do trabalho, a alienação a partir dessa questão da linha de montagem, da produção em série, o consumismo vai vir, principalmente através de um padrão que é norte-americano chamado de American Way of Life, que é o consumismo, é o comprar para que as indústrias produzam. Vai desenvolver os transportes, a comunicação, os meios urbanos vão começar, então, a ser esses principais centros econômicos, onde vai provocar também o desemprego, mas vai provocar também, então, essa busca, o aperfeiçoamento dos meios de produção, o entendimento deles como seria. Aqui tem algumas referências, né, dessas indústrias que vão ser criadas. A gente vai falar sobre o capitalismo financeiro, não é coisa da nossa aula agora. Aqui vai falar da divisão, né, de como essas empresas vão se dividir. Nós trataremos disso em outro momento. Aqui vai falar com relação a como que se divide, então, esses meios de produção entre o Taylorismo e o Fordismo. O Taylorismo, ele tinha a proposta, então, de controlar o tempo gasto em cada tarefa. Ele separava, a proposta do Taylor é separar a produção em etapas, é fazer com que essa produção seja agilizada para o maior lucro, então, dos empresários e para também a permanência dos salários dos trabalhadores. A divisão em etapas da produção vai proporcionar esse menor tempo e vai ser também influenciada em grande parte durante um tempo sobre o Fordismo, que vão se unir dentro da lógica em que o Henry Ford ele vai fazer o seu primeiro carro, que é o Ford T, e o Fordismo ele já falava um pouco desse processo na esteira, do trabalhador fixo, do trabalhador estar em uma posição e ele fazer, se ele aperta parafuso, ele vai só apertar o parafuso. E passou daquela etapa, passou daquela esteira, daquele processo, vai ser divisão então em etapas do Taylorismo. E aqui nós estamos falando de uma produção em esteira, de uma produção contínua em esteiras. Como princípio básico, né, eles vão ter essa questão do fortalecimento da economia, da produtividade, eles vão ter a questão da intensificação, do aumento de produtos, da qualidade do produto. Isso tudo não ajuda na lógica do trabalhador, que automaticamente ele não lucrava com isso. Vamos ter aí alguns tempos modernos do Charles Chaplin, que vai falar um pouco sobre esse momento que os trabalhadores viviam, onde vai promover também esse desemprego, né? Segundo Karl Marx, o exército de reserva, né? Que vai querer emprego mesmo recebendo pouco, mesmo não vendo isso como algo bom, eles vão querer empregos, onde vai surgir um movimento chamado de ludismo, liderado por Ned Ludd. O ludismo, então, é um movimento dos trabalhadores que vão destruir as máquinas, porque eles viam que as máquinas eram o inimigo, sendo que a lógica não era essa. Não era de destruir a máquina, até porque esses trabalhadores eles vão ficar desempregados e o patrão vai comprar novas máquinas. Mas eles viam naquele momento que as máquinas eram algo que prejudicava eles, sendo que eles deveriam se apropriar de novos meios para que eles fizessem, então, um movimento verdadeiro, um movimento legítimo, né? Verdadeiro o ludismo foi, mas um movimento legítimo. Vai surgir também o cartismo, que vai ser esse movimento dos trabalhadores que vão colocar suas reivindicações trabalhistas ao parlamento britânico, onde nós vamos ter a lógica, isso quando eles querem diminuição da carga horária, quando eles querem regulamentar o trabalho, quando eles querem direitos, isso vai trazer, né, a grosso modo, a formação do sindicalismo, onde esses trabalhadores serão representados perante o governo, na mesma lógica que existe hoje do sindicalismo. E a questão, então, que nós temos que entender da Revolução Industrial, né? Eu fiz aqui para vocês um panorama, eu propus aqui para a gente algo mais abrangente, para não ficar tão maçante. Eu fiz um panorama da primeira, da segunda e da terceira Revolução Industrial, mais propriamente da primeira que aconteceu na Inglaterra, da condição dos trabalhadores e dos movimentos que eles vão então promover para que acontecesse a busca pelos direitos. Os movimentos que vão buscar pelos direitos, nós vamos ver em outra aula as doutrinas do século XIX, vão surgir, nesse momento vai ter uma efervescência muito grande, não? Cultural, econômica, política, com relação aos trabalhadores, o que poderia ser feito. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado assim,
de forma lúcida, né, para que vocês entendam, para que vocês possam aplicar isso na prova de vocês. E até a nossa próxima aula, então. Fiquem com Deus.